Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só está em festa, a cristandade está em festa. Estamos celebrando este ano de 2018, 70 anos de organização ou de reestruturação do Estado moderno de Israel. Israel é um dos países mais antigos da história da humanidade. Frequenta as primeiras páginas das Escrituras Sagradas, mas desapareceu do cenário histórico por um longo tempo, com um território definido, como uma nação estabelecida. E há 70 anos, com influência do Brasil nas Nações Unidas, voltou a ser uma nação soberana. Qual o significado desse tipo de evento para a Igreja do Senhor Jesus? Nós temos várias interpretações disso, das mais extremadas às mais ignoradas, do tipo, não tem nada a ver, faz de conta que isso nunca aconteceu. E do outro lado, é sinal de que Jesus está às portas e vai voltar amanhã. Nós queremos discutir toda essa gama de possibilidades de interpretação e de influência para a Igreja de Jesus desse evento histórico, porque se você pensar bem, desde que Israel voltou a existir como nação, nunca mais ela abandonou as páginas dos jornais. Será que isso é uma mera coincidência ou a palavra de Deus mostra de forma muito clara que esse tipo de evento, muito difícil de ser explicado do ponto de vista histórico, diga-se de passagem, do ponto de vista da racionalidade humana, bem difícil. Será que não tem a mãozinha de Deus aí? Afinal de contas, o Antigo Testamento diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Isso mudou? E por falar em mudança, o que a teologia da substituição tem para contribuir para esse debate? Você não sabe o que é? Eu também não. Nós vamos aprender juntos. É agora. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com muita alegria que iniciamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Daqui a pouquinho a gente fala da Agrade para você. Eu tenho certeza que você quer conhecer os dois eruditos que vão conversar conosco a respeito desse 70º aniversário da organização do Estado de Israel. O primeiro deles é o pastor Alexandre Dutra, especialista no assunto, um dos primeiros frequentadores do Vejam Só, justamente para falar sobre as questões ligadas a Israel. E ele é ministro do Templo Batista de Indianópolis. Paz e graça, pastor Alexandre Dutra, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Shalom para você, para o pastor Ignaldo e todos os telespectadores. O irmão é pastor do Templo Batista de Indianópolis, onde também se reúnem os amigos de Sião. Exatamente. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos o encontro dos amigos de Sião, onde nós temos um momento de orar pela paz de Jerusalém, trazemos notícias de Sião. Também sempre temos um estudo com uma temática judaico-messiânica e cantamos em hebraico. Que legal! Mesmo quem não sabe hebraico, dá para cantar? Sim, vai estar transliterada a letra, é fácil, é só acompanhar o ritmo, porque a música judaica é uma delícia para cantar, é muito gostosa. Ela é dançante, né, pastor? Nós não dançamos lá, mas ela tem um ritmo assim. Eu não aguentei a provocação, Mas tá bom. Qualquer hora dessa eu quero conhecer os amigos de Sião. Está convidado. Qual que é o endereço lá, irmão? Nós estamos na Alameda do Jurupis, número 1270, é a rua de trás do Shopping Ibirapuera. Estamos a um quarteirão e meio e agora, com a inauguração da estação Eucalipto, estamos a 500 metros da estação. A igreja fica a 500 metros da estação nova do metrô, da linha Lilás, da estação Eucaliptos. Muito bem. Deixa eu apresentar o outro convidado, depois nós vamos falar sobre um evento que eles dois vão participar a respeito desse mesmo assunto. O pastor Ignaldo L. de Souza, da Igreja Vale da Bênção, é outro especialista em vários assuntos, diga-se de passagem, Não sei como ele consegue ser especialista em tanta coisa, mas ele tem um livro muito importante a respeito do desígnio de Deus para Israel.
Pastor Aguinaldo, seja muito bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado, muito feliz de estar novamente aqui, muito feliz de estar com o pastor Alexandre aqui falando desse tema, que é um tema que sempre está no nosso coração, né? Embora a gente lide com muitos assuntos, uma das razões do Vale da Bênção tem um trabalho chamado Sim Israel, que é mais velho que o Vale da Bênção, que anualmente faz um simpósio de intercessão por Israel, e hoje viaja o Brasil falando de Israel, orando por Israel, levando a igreja a interceder os propósitos de Deus por Israel. Então, é uma felicidade estar aqui no Vejam Só falando desse tema. E onde o senhor é encontrado? No Vale da Bênção. O Vale da Bênção fica ali a gente fala Rua Bom Pastor 300, mas a melhor referência é quilômetro 50 da Castelo Branco, porque ali chegou no Vale da Bênção. O Vale da Bênção é mais do que uma igreja. Tem uma igreja lá, na Igreja Vale da Bênção, mas tem toda uma estrutura com missões, seminário e área de eventos para igrejas. Então é lá que a gente mora, serve ao Senhor. Muito bem, muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois nós vamos falar de um evento que vai acontecer daqui a poucos dias a respeito do aniversário de 70 anos da Organização Israel. Vejam só. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Essa passagem bíblica é vista por muitos como uma promessa de que Deus iria restaurar aos judeus a sua terra, mesmo após 6 milhões deles terem sido mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 3 anos depois, em 1948, o mundo soube que a profecia de Ezequiel de restaurar o Vale dos Ossos Secos estava se cumprindo. Após aproximadamente 2.000 anos, renascia o Estado de Israel como uma nação independente. Esse novo capítulo em sua história teve como um dos protagonistas o brasileiro Oswaldo Aranha, presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, que anunciou a aprovação e criação do Estado de Israel. Agora, em 2018, são 70 anos dessa data histórica. Mas será que esse momento tem alguma relevância para a igreja hoje? Os cristãos de todo o mundo precisam, de alguma forma, estar atentos ao que acontece em Israel como um sinal dos tempos? Ou essa atenção deve ser apenas pelas questões políticas mesmo? Para muitos estudiosos, a chegada dos 70 anos da fundação de Israel é sim um sinal profético. Ou seja, a reconstrução desse Estado em 1948, bem como o restabelecimento do povo judeu desde então até a comemoração do aniversário, significam que a figueira está se renovando e brotando, sinalizando então os últimos dias. Já para outros, a comemoração é apenas histórica, não tem nenhum significado espiritual ou aplicação para a igreja moderna, a igreja atual. A preocupação é com as questões políticas que cercam a região, uma área de constante conflito e guerras. Um exemplo disso é a mudança da embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo assim a cidade como capital do Estado de Israel. Essa decisão, para uns, é algo político, para outros é espiritual. São as profecias bíblicas sendo reveladas na história da humanidade. E para você, existe algo espiritual ou profético nessa comemoração de 70 anos da reorganização do Estado de Israel? Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Legal, muito bacana. Hoje nós temos o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis e dos Amigos de Sião, né, que se reúnem ali toda sexta-feira. O senhor vai participar de um evento que vai acontecer agora no mês de maio, não é isso? Exatamente. Que dia que o senhor vai falar sobre o assunto? Eu vou falar no dia 18 de maio, na comunidade Shekinah Church. Vou estar respondendo a seguinte pergunta: Israel é a nação eterna? Isso à luz das Sagradas Escrituras e das evidências históricas que foram, inclusive, apresentadas na edição que foi mostrada. Uhum.
para você pegar mais informações, consulte o site aí, conferenciaisrael70.org.br. E o pastor Aguinaldo Hélio de Souza, da Igreja Vale da Bênção, aliás, qual é o nome exato do livro sobre Israel? Aliás, o senhor trouxe o livro. Eu trouxe o livro, ficou com a produção. O Israel, Povo Escolhido. Não está aqui embaixo? Israel, Povo Escolhido, é um de capa amarela, bem conhecido. Isso. Né? O senhor vai falar que dia nesse evento? Vou falar no dia 19, no sábado, pela manhã. Vou falar sobre a questão de Israel e o templo. E também nós estaremos lá fazendo um relançamento do Israel, Povo Escolhido, né? Agora com um público diferente. Israel e o templo? Israel e o templo. Que templo? O templo que eles planejam. Do Braz? O que foi? É o templo que eles planejam. Eles vão fazer? Planejam, né? Biblicamente, você tem base para a resistência do renascimento do templo também. Terceiro templo. Terceiro templo. Então, esse é sempre um assunto muito... Pastor, vamos tirar uma dúvida aqui. Muita gente me questiona, por que terceiro templo se o templo de Herodes não é o templo de Esdras? Ou é? O templo de Herodes, na verdade, ele é uma reforma. O Herodes, querendo agradar os judeus, ele vai lá e investe muito dinheiro em vários lugares lá em Jerusalém, em toda a Judeia ali. Mas ele vai deixar o templo bonito para agradar os judeus. Mas é o templo que Esdras consagrou. Da época de Esdras. Então é o segundo mesmo. É o segundo mesmo. O templo que Jesus entrou. Isso. E é por isso que a profecia sobre a glória da segunda casa fala porque foi o templo que Jesus entrou. Maravilha. Está aqui o livro do pastor Aguinaldo Hélio de Souza, e é por isso que ele está aqui hoje também, né, para falar sobre os 70 anos de Israel. Maravilha. Muito bem. Vamos lá. Pastor Alexandre Dutra, para o senhor, o que é que os 70 anos da reconstrução de Israel significa? Significa o cumprimento profético e o estabelecimento da profecia em si, né? Porque se Israel tivesse voltado a ser Estado novamente e perdido uma das guerras das quais travou, deixaria de existir novamente, né? Mas como o texto de Ezequiel foi lido, e Jeremias também vai falar que Deus traria o povo de volta para nunca mais saírem da terra. Então, para mim, é o cumprimento e a manutenção da profecia bíblica. Eu gostaria de ler o texto, por favor, que para mim é um clássico do profeta Isaías, já no final, no capítulo 66, versículo 8, falando do cativeiro, do retorno do cativeiro e do estabelecimento da nação soberana na própria terra de Israel, que diz o seguinte, Isaías 66, 8: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E o dia, esse único dia, né, um só dia, foi o dia 14 de maio de 1948, que no calendário judaico, que é o 5 de Iyar, que aconteceu em 18 de abril desse ano, porque é o calendário lunar, mas para nós ocidentais, e consta na ONU, a data de 14 de maio de 1948. E para os israelitas, que dia que seria? 5 de Iyar. Iyar? Iyar, no calendário judaico. No nosso? Foi 18 de abril. 18 de abril. Sempre vai variar em relação ao nosso calendário, porque a medição é diferente. Eles usam a lua? A lua. Desde o começo? Desde sempre. Tá bom. Então, agora, pastor, uma perguntinha. Ezequiel 37 foi escrito durante o exílio. Então, por que a gente não diz que é o cumprimento da promessa de Deus da volta do exílio da Babilônia para Israel? Então, já se cumpriu lá atrás. Por que se cumpre de novo em 48? Então, as profecias, algumas têm esse aspecto de dupla referência, ou seja, ela acontece no momento imediato que foi dito, ou próximo, mas ela tem detalhes e aspectos dos quais não se cumpre literalmente, cabalmente, mostrando que tem algo ainda que vai ser cumprido a posteriori.
por isso sempre esse retorno aos profetas, que, claro, tem que trazer uma mensagem de consolo e de conforto para aqueles que estão exilados, mas na visão profética também apontando para um futuro glorioso. É impressionante que até o cativeiro, os profetas sempre tiveram uma característica de falar para Israel. Após o cativeiro, quando Israel é levado para as nações, os profetas agora passam a receber revelações divinas guiadas pelo Espírito Santo acerca de Israel e as nações. Então é muito nítido e perceptível isso, e deve ser compreendido assim para entender o que se trata em relação ao futuro de Israel. Ou seja, mesmo Israel espalhado pelas nações, Deus continua agindo, mas agora não só como Senhor de Israel, mas Senhor das nações, das quais Ele trará os judeus para Israel. E aí é uma outra palavra-chave, né? Você tem nação, a Babilônia, que é mais do que uma nação, é um império, né? Mas quando você vê a volta, o retorno dos judeus, fala de nações, não de um império que domina sobre várias nações, mas nações autônomas, independentes e que muitas vezes não estão debaixo do jugo do império. Então, só aí nós já podemos ver a diferença entre nações, as várias nações das quais Israel foi espalhado, e a nação, a Babilônia, o império, a qual eles foram subjugados. Dupla referência, legal. Pastor Aguinaldo L. de Souza, o senhor publicou o livro, né? Israel, o povo escolhido, né? Esse aqui vou mostrar mais uma vez. Para o senhor, os 70 anos de Israel significam o quê? Significam o desenrolar de uma série de previsões e predições das Escrituras que nós temos a começar lá nos profetas. E eu queria, assim, a gente pensar um pouquinho no paralelo que existe Israel voltando para a terra antes do nascimento de Jesus, que seria a vinda do Messias, e você pensar ali que Israel também vai para o exílio, mas volta. E que mesmo voltando, a gente conhece um pouquinho da história e sabe que Israel quase deixou de existir como uma nação específica quando os gregos dominam, né? E aí tem a história dos macabeus. Naquela questão, os gregos queriam realmente extinguir a Israel como um povo distinto. Se não fossem os macabeus que lutaram ali, Israel poderia ter sido extinto. Mas Israel permaneceu, e o fato de Israel ter permanecido possibilitou que as profecias acerca do Messias fossem cumpridas. Quando a gente olha para a Bíblia, então a gente pegar, por exemplo, Zacarias 14, a gente pegar Joel capítulo 3, vai falar das nações se reunindo para lutar contra Jerusalém. A gente também vê Zacarias 14, é bem claro que o Messias, nessa ocasião, é a ocasião que o Messias volta. O paralelo entre Zacarias 14 e Apocalipse 19 é muito claro, né? E todas essas profecias, elas só seriam possíveis se Israel tivesse voltado para a sua terra e permanecesse na sua terra. Então a gente sabe, isso aí é muito interessante, que desde que Israel renasceu, a intenção de destruí-lo é permanente, né? Nós sabemos as ameaças, não só ameaças, ações efetivas, e isso nunca aconteceu. Esses 70 anos é uma vitória, assim, que apesar de tudo isso, ela permaneceu. E assim, ele falou de uma passagem que ele gosta muito, eu gosto muito dessa de Amós, que eu acho que, eu falo assim, que quando você lê as profecias bíblicas, você não sabe o que é profecia e o que é história, porque as coisas se entrelaçam ali de uma maneira, né? E aí aqui diz assim, Amós 9,14, trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Isso aí, nesse espaço de 70 anos, isso se cumpriu. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Nesse pequeno espaço de tempo, se a gente pensar, se cumpriu. E o último, plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhes dei, diz o Senhor. Então a gente até pensa, às vezes as pessoas falam, não, mas isso aí é para o exílio. Bem, então não se cumpriu, porque eles foram espalhados novamente. Então tem que haver um momento em que esse cumprimento é pleno, em que aquilo que ao longo da história foi se cumprindo chegou na sua plenitude. E nós temos tudo para observar que essa plenitude é agora, as coisas caminham, né? Aí, você, né, não sei se você já parou para pensar nisso, que você e eu fazemos parte de uma geração extremamente privilegiada,
né? Muita gente pensa assim, puxa, eu gostaria de ter vivido na época em que o Mar Vermelho se abriu. Lógico, assistir aquele espetáculo ao vivo, não no cinema, foi uma coisa extraordinária. Tirar uma selfie. Mas nós estamos assistindo o cumprimento de uma profecia impossível de se cumprir. Nós estamos assistindo 70 anos em que Israel volta a existir contra a vontade de todo mundo. Aliás, a enquete tem exatamente o sentido de perguntar isso para você. Lá no facebook.com/programa, vejam só, tem uma perguntinha aí para você responder. Vamos lá. Vamos para a nossa enquete. Para você, o retorno de Israel para a terra prometida é sinal dos tempos? Sim ou não? Olha, eu recebi a informação aí de algumas pessoas que postaram comentários no Facebook que não entenderam a expressão sinal dos tempos. Ah, é raro, é final dos tempos. Não. É que a gente tem muito crente novo, né? No Brasil. Mas a expressão sinal dos tempos é uma expressão clássica, tirada dos evangelhos, né? Quando o Senhor Jesus começa a falar sobre quais seriam os sinais que marcariam o período anterior à sua vinda. Por isso, sinais dos tempos tem a ver com isso, né? E aliás, o Zeca mencionou isso na matéria muito bacana que ele fez, o reflorescimento da figueira. Né? Para muita gente, quando Jesus fala da figueira, ele está falando de Israel. Então, quando você vê a figueira florescer, presta atenção, então o ressurgimento de Israel teria a ver com o florescimento da figueira. Será que tem? Será que não tem? E a tal da teologia da substituição? Tudo isso a gente vai discutir já, mas vote na enquete, tá? Para depois, no final do programa, a gente ver o resultado. E antes de sair para o intervalo, o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. 3115-0819, você pode ligar amanhã, eu estarei lá na Agrade amanhã, no horário comercial, mas não para falar comigo, você vai ligar para pegar informação. Qual o endereço mais próximo da sua casa, porque a Grade tem, no Brasil inteirinho tem a Grade, todas com o curso bíblico, você vai ficar bastante curioso e curiosa sobre as profecias que vão ser mencionadas e já foram algumas aqui, né? Eu queria conhecer melhor a Bíblia, queria conhecer melhor o Antigo Testamento, não entendo nada do Antigo Testamento. Tem análise bíblica do Antigo Testamento, é uma das matérias lá da Grade, né? Enfim, liga lá e se informa sobre os cursos. 3115-0819 em São Paulo, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já. Hora de conhecermos um pouquinho mais da nossa audiência tão querida, tão amada, espalhada pelo Brasil e até pelo mundo, né? É o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você pode participar desse quadro fazendo fotos ou vídeos. E no caso do vídeo, você se identifica, diz onde você é e dá o seu recado. Olha, queria que discutisse o seguinte assunto, por causa disso ou daquilo. 15 a 20 segundos só, faça isso, tá bom? E você pode concorrer, você irá concorrer a um presente muito gostoso, né? A diária de um final de semana para até 5 pessoas em Ubatuba, na pousada da Fortaleza. Olha as fotos, as imagens, melhor dizendo, da pousada onde você vai ficar com a sua família, um fim de semana, tá? E essa pousada oferece desconto para pastores e pastoras. É só ligar lá se você quiser dar um presente para o seu pastor, para a sua pastora. Vamos lá. Vamos para as fotos. A primeira foto de hoje vem de Diadema, né? Diadema é um município aqui colado em São Paulo, perto de onde eu moro. E a Nelma Marques que fez, essa moça que está aí, a Nelma, e quem fez a foto foi a Lorena, né? Elas moram lá em Diadema. Mostro o santo para vocês. Também em Diadema mora o Celso Santana, que assiste ao Vejam Só. Olha que coincidência, né? O Celso é vizinho lá da Nelma e ambos assistem ao Vejam Só, não juntos, né? Mas na mesma cidade. E recebem o convite para virem assistir a gravação ao vivo. Só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? A próxima foto vem da capital do Rio, cidade maravilhosa.
o Gilmar Carlos. A camiseta do Gilmar tem tudo a ver com o tema de hoje. Olha que beleza, maravilha, Gilmar, né? Quem fez a foto foi a esposa, a Verônica Neves, né? Que provavelmente a gente vai conhecer em outra foto algum dia por aqui. Valeu, Gilmar. Deus te abençoe. Um grande abraço ao povo da cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Em Poá, São Paulo, município da Grande São Paulo, nós temos o Nelson Júnior assistindo ao programa. Deus te abençoe, Nelson. Querendo vir assistir a gravação, é só entrar em contato com o Rafael pelo Facebook, tá bom? E vamos para longe agora, vamos para o Amazonas. Em Manaus, o Adailson Marques assiste ao Vejam Só. Deus abençoe, Adailson. Um dia eu vou conhecer o Amazonas, antes que a Amazônia acabe, né? Bom, vamos lá. Pastor Ignaldo Hélio de Souza, se a gente usar Ezequiel 37, como vocês dois usaram no bloco anterior, para dizer, olha, Deus já havia avisado que o Estado de Israel seria reconstruído, nós vamos ter um probleminha, porque Ezequiel 37 fala de conversão de Israel, e Israel não se converteu a Jesus. Isso. Então, assim, quando a gente olha para o plano de Deus com relação a Israel, você tem etapas, né? Então, assim, Israel renasce em 14 de maio de 1948, mas não foi aí que começa o retorno de Israel. Na verdade, o retorno de Israel já começa no século XIX. Então, você tem um retorno no século XIX, parte no 20. No 20, você tem o renascimento. E aí, uma terceira fase que você vai ter, é uma fase que também é uma outra coisa que nós entendemos que é uma conversão nacional de Israel, um reconhecimento de que Jesus é o Messias. Você tem a Romanos 11, acho que Romanos 9 a 11, ele vai tratar de todo esse tema, né? Romanos 11, 25, Paulo diz, eis que vos digo um mistério para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento de Israel veio em parte, ou seja, é parcial porque você tem judeus se convertendo ao longo da história, o endurecimento de Israel vem em parte, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E então, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e removerá as iniquidades de Israel. Então, essa fase da conversão de Israel é algo que nós também cremos, que faz parte de todo esse processo, né? Quando exatamente vai acontecer essa conversão de Israel, alguns entendem até como sendo no final da tribulação, quando eles vão ter os seus olhos abertos e ver que Jesus é o Messias. Aí eu acho que uma profecia sobre isso mais curiosa ainda é Zacarias 12:10, porque em Zacarias 12:10 ele fala, eu derramarei sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a casa de Davi, o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão como quem chora por um unigênito, e prantearão como quem pranteia pelo primogênito. Então você vê que em algum momento esse reconhecimento vai acontecer. Então algumas pessoas até entendem aquela profecia de Ezequiel, ela vai por etapas, né? Ossos, carne, músculo e por fim o espírito. Então também se entende que em algum momento vai haver essa conversão nacional de Israel. E o fato de parte disso já ter se cumprido é aí, né, bem evidente, né? O senhor concorda, pastor? Concordo, exatamente. Eu acho que os grandes teólogos, ao interpretarem Ezequiel 37, seguem justamente essa linha. Agora, é claro que Deus tem trabalhado com Israel desde sempre, né, na sua proteção física, na sua preservação da identidade como um povo separado das demais nações, né, e também trabalhado na salvação individual. Porque o mesmo texto, Romanos 9, 10 e 11, que é passado, presente e futuro de Israel, fala que nem todos os israelitas são verdadeiros, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas, né? Mesmo na época de Moisés, rei Davi, Salomão, sempre houveram aqueles que, né, recusaram o senhorio do próprio Deus de Israel. Então, a salvação desde sempre na história de Israel tem sido individualmente. Agora, no final do período da tribulação, já apontando para a segunda vinda, onde eu encaixaria, como o pastor mencionou, Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo, todo Israel remanescente que sobreviveu
né, naquele período e que não aceitou o sinal da besta, né, do anticristo. Então, de qualquer forma, ainda é um grupo muito diminuto em relação à população mundial. Mas também Israel é um povo pequeno, daí a sua fala inicial mostrando as interrogações, será que tem a mãozinha de Deus aí? Não é a mãozinha não, é o braço forte do Senhor preservando Israel ao longo da história. O pastor falou que eles começam a voltar no século XIX, de fato, de forma organizada, mas a presença judaica sempre existiu em Israel, debaixo de todos os impérios que lá passaram, né? E também pessoas, famílias, pessoas individualmente falando, ou famílias, sempre estavam, né, num fluxo migratório retornando para Israel, né? Então, antes do Holocausto, com os pogromos na Rússia, também os judeus estavam voltando. Com a perseguição na Espanha, ainda antes, os judeus também estavam voltando para a terra de Israel. E em todos os momentos sempre tem judeus voltando para Israel. O mais interessante, talvez, é mesmo aqueles que não voltam para Israel, quando fazem as suas orações, fazem voltadas para Jerusalém. Então, há uma ligação do povo judeu com a terra de Israel que sinceramente, não foi quebrada em momento algum na história de perseguição, de diáspora e de exílio de Israel. Legal. Agora, vou falar um pouquinho da história recente, né? Só para elucidar, não sei se todo mundo sabe, mas o Estado de Israel deixou de existir depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Aí os judeus se espalharam e tal, e voltaram como nação com território definido, agora em 1948, por decisão das Nações Unidas, com a presidência de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. E foi muito interessante, porque no dia que seria o dia da votação, que era 27 de novembro de 47, tinha que ter 2/3 a favor, né? E o Oswaldo Aranha, ele vê que ainda não tinha ainda esse número. Então, ele consegue fazer uma manobra que é comum para adiar para o dia seguinte. Só que o dia seguinte também era um feriado, então foi para o outro dia. Eles ganharam 2 dias. E nesses 2 dias, eles vão trabalhar para reverter o quadro. E no dia 29 é decidido 33 votos a 13 pelo renascimento de Israel. Então, Oswaldo Aranha acaba tendo ele é gaúcho, né, lá de Alegrete, ele acaba tendo uma participação muito especial nesse momento histórico, né, uma bênção muito grande. Se nós pensarmos na promessa abraâmica, né, abençoarei os que te abençoarem, a gente pode pensar no Brasil sendo abençoado por essa participação. Com o petróleo na década de 50. Verdade. O petróleo é nosso, né? Quando descobre-se o petróleo, começam a perfuração, e aí todo esse frenesi que acontece aí, né? Estamos celebrando aí aniversário dessa descoberta do petróleo. Eu gostaria só de mencionar um fato que é bem curioso, né? Porque Israel tem uma gratidão a Oswaldo Aranha e ao Brasil nesses 70 anos. Todos os anos são homenageados os membros da família, né, de Oswaldo Aranha. Tem uma praça, o Brasil, lá em Israel, em Jerusalém, em homenagem ao Oswaldo Aranha. Mas com um judeu chamado Theodor Herzl, 50 anos antes da votação, ele organizou o primeiro congresso sionista em bases assim seculares, ou seja, de forma política e uma política internacional, chamando os judeus do mundo todo. Inclusive, um dos delegados era o Ben Gurion adolescente, que foi da Rússia para a Suíça, na Basileia, participar desse congresso. E ele tem uma frase que é muito interessante, né? Ele vai dizer assim na abertura do congresso, né? Isso em 29 de agosto de 1897. Na Basileia foi fundado o Estado judeu. Talvez daqui a 5 anos, com certeza em 50, todos se darão conta disso. Uau! 50 anos depois. Certinho, hein? Que legal. Se cumpre com um brasileiro presidindo a ONU. Que legal. Agora, uma perguntinha.
Pastor Aguinaldo, depois a mesma pergunta para o pastor Alexandre. Muitas pessoas acusam a igreja cristã de ter sido anti-Israel, anti-sionista, né? Antissemita, na verdade, antissemita. Isso é verdade, não é? Por que existe essa mancha? Infelizmente é verdade. Infelizmente a história da igreja com Israel não é uma história muito feliz, uma história muito boa. Aliás, desde das suas raízes. E eu fico pensando assim que Paulo, em Romanos 11, ele já tinha alertado, você não se ensoberbeça, né? Porque o ramo foi tirado e você foi colocado, mas não é para você se ensoberbecer, porque se ele natural foi arrancado, quanto mais você. Mas ao longo da história, a igreja ela foi cada vez se tornando mais aversa aos judeus. Até porque os judeus que não se converteram, eles não se converteram mesmo, e se recusavam mesmo, e batiam o pé, e por mais que eles fossem às vezes oprimidos com algumas leis, eles continuavam ali houve casos, inclusive, de forçar a conversão deles, e eles preferirem se matar do que... A Inquisição. Eu falo assim, mesmo antes da Inquisição, eles já tinham essas atitudes. O que acontece depois é que os judeus da Espanha, eles acabam cedendo um pouco por vantagens que eles tinham, né? E acabam sendo inseridos na igreja. Aí vem a Inquisição, ainda mesmo assim vem a Inquisição sobre eles, e a coisa é grave. Mas assim, toda a história da igreja é uma história de antissemitismo assim, dolorosa. Ele está mencionando aí que sempre houve judeus em Jerusalém, um caso assim que sempre me deixa com dor no coração quando eu conto. Quando os cruzados chegam em Jerusalém tem uma sinagoga. O que os cruzados fazem? Eles colocam os judeus dentro da sinagoga com mulheres, crianças, trancam e tocam fogo e ficam do lado de fora cantando hinos de louvor a Cristo, né? Então, assim, é uma coisa muito dolorosa a relação, né? A gente pode dar uma desculpa, mas a realidade histórica é essa. E acho que uma coisa também que também é dolorosa é quando você pensa no Martinho Lutero, porque o Lutero, ele quando começa a reforma, em 1523, ele escreve um livro chamado Jesus Nasceu Judeu. Nesse livro, tranquilo, né? Ele vai tranquilo, elogia os judeus, porque ele tinha esperança que os judeus se voltassem para Cristo. Ele falava, estou tirando aqui a idolatria, eles vão vir para Cristo. Mas eles não vieram. Aí, em 1542, ele lança um livro que é terrível, que chama-se Dos Judeus e Suas Mentiras. Aí esse livro, o livro inteiro é forte. Eu baixei o livro num site neonazista uma vez. Estava lá alguns trechos do livro, você fica chocado. E esse livro, Hitler vai reeditar na época, claro, dele. 400 anos depois ele faz questão. Então a gente vê assim que a história da igreja ela não é muito bonita. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer: o fato de Lutero ter colocado a Bíblia na mão do povo e deixado ler é onde começa, inclusive já com os puritanos, lá no século XVI e XVII, eles começam a ler a Bíblia e já começam a dizer, olha, Deus vai levar os judeus de volta para a sua terra. Então, a própria palavra que vai mudar o coração da igreja nesse sentido. O Lutero nunca foi santo também, né? Aliás, ninguém, né? Não tinha como ser num período de densas trevas, ele era um fósforo aceso. Ele era um medieval. Exatamente, e humano sujeito ao pecado. Agora, tem uma frase do Soren Kierkegaard que eu gosto muito, que é a seguinte: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. Ou seja, há sim um ressentimento judaico em relação à igreja, e quando eu digo igreja, todas as instituições chamadas igrejas, em que em algum momento uma liderança ou outra muito equivocada na sua leitura bíblica acabou se posicionando, seja religiosamente contra ou politicamente contra o povo judeu, não é? Isso nós não estamos isentos. Qualquer grupo denominacional pode em qualquer momento se rebelar, e claro que quando você pensa na instituição da Igreja Católica, isso lá a partir do século IV, a sua formação, e depois no século VI e VIII, que a coisa começa a tomar forma, e quando toma forma se divide no século X, né? Aí você tem os ortodoxos. Não, perceba que há um processo aí, né? E aí você tem justamente aqueles que creem na Bíblia partindo não mais para Jerusalém, mas para Roma, onde tem um sincretismo religioso muito grande. Porém, tem dois acontecimentos que vai realmente separar a questão de Israel
Israel e a igreja. Primeiro é que a igreja começa a se tornar, na sua maioria, gentílica. Óbvio, muitíssimo mais gentios do que judeus. E quando ela sai de Jerusalém e começa a ganhar o mundo, em especial Roma, ou seja, começa a flertar com o poder do império, aí ela começa, a igreja de Pérgamo, a casar com o Estado e ter benesses do Estado, e para isso ela tem que se desvincular de Israel. Então, são dois acontecimentos históricos fundamentais. Primeiro, que a igreja é uma seita judaica do primeiro século. Bom, os do caminho. Os do caminho, os nazarenos e assim por diante. Então, o que acontece? Quando Roma trata eles, não sabe se eles são uma seita do judaísmo ou se eles são uma nova religião. Então, se eles são uma nova religião, é um tratamento. Se eles são uma religião antiga, é um outro tratamento. Então, o Império Romano está confuso nisso. E o segundo acontecimento, que depois vai ampliar essa questão do Império Romano, é o seguinte: na revolta de 70 contra os romanos, os judeus messiânicos não lutaram contra os romanos. Por quê? Jesus disse: vão destruir o templo. Aí você tem a segunda revolta no ano 130. Os judeus messiânicos também não lutam, porque você tem um falso Messias sendo apresentado, chamado Bar Korba. Está entendendo? E aí o que o judaísmo diz para esses judeus messiânicos? Vocês são traidores, vocês não fazem mais parte do nosso grupo. Então, os judeus messiânicos são expulsos de dentro do judaísmo, são proibidos de retornar. Eles são chamados de herem. Herem em hebraico é anátema. Não pode. Aí agora tem Roma e dizia: o que vocês são? Não, nós somos uma nova religião. Então agora vocês vão ter esses e esses benefícios. E assim, então, começa a se distanciar do judaísmo e se aproximar do paganismo. E aí os judeus que fazem parte dessa igreja, que tem gentios, eles vão levantar a sua voz e dizer: não, nós não podemos nos afastar de Jerusalém, apesar dos judaísmos que não nos aceitam. Mas eles são uma voz minoritária e que perde. Ao perder, aí nós temos o sincretismo religioso, e aí você vai ter a doutrina da substituição que você mencionou, a gente pode desenvolver em algum outro momento, e você vai ter outras doutrinas em que, por exemplo, a voz do apóstolo Paulo vai ter que ser ecoada até os dias de hoje, que é o texto que a gente está sempre se referindo, é Romanos 9, 10 e 11. Eu quero ler o versículo Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Por que Paulo diz isso? Porque antes ele escreve aos Gálatas falando contra os judaizantes, que estão querendo judaizar os gentios. Porque em Gálatas, a maioria da igreja na Galácia é composta por judeus, e os gentios estão sendo oprimidos na igreja. Só que em Roma, a maioria é gentil. E os gentios passam a oprimir quem? Os judeus. Aí o Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo como uma voz profética, como um profeta de Deus, e ele escreve, dizendo: olha, daquilo que foi mencionado aqui, Deus não rejeitou o seu povo. Deus continua trabalhando com Israel na preservação, na proteção e na salvação. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos trabalhar a questão da teologia da substituição, conversar sobre os números 70, de 70 anos, se tem alguma coisa cabalística aí, né? A ideia de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, se isso tem alguma referência na Bíblia. Vamos ler os comentários dos telespectadores e ouvir as opiniões colhidas pelo Zeca. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E no bloco anterior eu falei da tal da teologia da substituição, no outro bloco tinha falado também, nós não abordamos ainda, né? Só o pastor Alexandre que mencionou de passagem. Bom, vamos lá. Pastor Ignaldo, o que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é a ideia de que a igreja substituiu Israel. Ou seja, nesse processo de salvação, Deus ele não tem mais nenhum processo com Israel como um povo, como etnia, e se houvesse qualquer propósito, isso foi transferido para a igreja. E isso a gente pode dizer que essa teologia alguém sentou e formulou. É o que vai acontecendo ao longo do tempo, e hoje, olhando para o passado, a gente percebe que a igreja foi absorvendo isso. Principalmente em Roma você tem ali, porque agora nós somos os escolhidos, não tem
mais nenhum papel com Israel. Isso tem implicações várias, inclusive na própria leitura da Bíblia. Porque, por exemplo, quando nós lemos, eu gosto nos seminários, nas palestras, eu gosto de dizer o seguinte: quem é Israel? Eu falei, Israel é Israel. Porque essa teologia da substituição, ela acaba na própria leitura da Bíblia, onde aparece Israel, ela quer ver a igreja. E você percebe que não encaixa, a coisa fica sem nenhum sentido. Então, dentro dessa visão da teologia da substituição, Israel é como uma nação como outra qualquer, não existe mais nenhuma profecia para ser cumprida em Israel, não existe uma razão para nós atentarmos para a história do povo judeu como um elemento distinto. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, na verdade não existe nenhuma passagem da Bíblia que fale isso, né? Não existe, inclusive na Bíblia você vai encontrar os 3 povos lá, Israel, né, os judeus, os gentios e a igreja de Deus, que é formado por judeus e gentios salvos. Agora, o que mais me preocupa assim, na teologia da substituição é o fato dela não conseguir enxergar passagens bíblicas claríssimas que se referem a Israel e que de fato vão se cumprindo sobre Israel. Eu acho que fica uma dificuldade muito grande para explicar muitas das passagens e uma dificuldade muito grande para relacionar o que nós estamos vendo acontecer sobre Israel com a Bíblia. Então a gente pode dizer assim, que na história a gente vai ter, a partir ali da Reforma, você tem uma linha teológica que começa a dizer, não, Deus tem um plano para os judeus, eles vão voltar. E uma linha que continua insistindo, não, Deus não tem nada com os judeus. Só que essa linha que dizia que Deus tinha um propósito com os judeus e que mostrava as passagens, as inúmeras passagens das Escrituras, ao longo dos anos, ela foi vendo as profecias se cumprirem, ou seja, ela foi mostrando que a sua abordagem bíblica, ela era segura, ela era correta, ela era confiável. E aí fica aqueles que aderem à teologia da substituição com uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Eu falo assim porque como é que você explica, né? Fica procurando às vezes razões naturais. Como é que você explica a história de Israel se não algo sobrenatural? Você não tem mais Babilônia no mundo, você não tem mais edomitas no mundo, você não tem mais fenícios no mundo, mas você tem Israel. E assim, é um negócio tão que você fica indignado, que você fala assim, está aqui a profecia, está aqui o cumprimento histórico, diante dos nossos olhos, diante das nossas vistas. Como é que você não relaciona uma coisa com outra? Então, como é que você explica? E às vezes as pessoas, elas querem, não, isso foi os Estados Unidos que tinha interesse. Inclusive tem um livro de uma judia sobre a questão palestina, que ela mesma, sendo judia, ela fala assim que isso foi porque na época tinha os movimentos nacionalistas, as independências, e Israel foi na esteira e por isso renasceu. A grande questão é que quem é o Senhor da história? É Deus. Né? Ele é o Senhor da história. Tá. E não há como você fugir. Todo evento bíblico na esteira, Israel, os curdos estão brigando, os loucos. Que são muito maiores. Só para falar de um povo, né? Só para mencionar. Agora, pastor Alexandre, vou apertar o senhor aqui. O pastor Aguinaldo falou que não tem nada na Bíblia que justifique a teologia da substituição. Mas também não é bem assim, tem sim, né? Por exemplo, em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que a parede de divisão... Efésios 2. Efésios. A parede de divisão que separava gentios e judeus caiu e Deus formou um povo só. O apóstolo Pedro, super judeu, né? Líder da facção judaica lá, né? Ele vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ecoando Moisés, quando Moisés falou a mesma coisa para Israel. E ele está falando agora para a igreja. Então, porque Deus é Senhor da igreja, Rei de Israel e Juiz das nações. Deus sempre se posicionou assim na história da humanidade. E assim Ele trabalha com cada nação. O senhor repete, por favor. Ele é o quê? Ele é o Senhor da igreja, Rei de Israel e Juiz das nações. É assim que Ele se apresenta na revelação bíblica, no descortinar da história da humanidade. Ou seja, Deus sempre lida com as nações.
como juiz, julgando. Como eu disse, você pega o profeta Ezequiel, ele tem uma série de mensagens para as nações. Você pega o profeta Jeremias, uma série de mensagens para as nações. Antes do cativeiro, quase não se tem. Por quê? Porque Deus atraía as nações para Israel como testemunha. Só que agora a igreja, como disse o pastor Ignaldo, é a união de judeus e gentios que creem. Essa igreja tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, quando você começa a gozar dessas benesses, da bênção da salvação, e começa a se virar da onde é a fonte, né, que é a raiz da oliveira, e nós somos o zambujeiro, para usar uma metáfora do apóstolo Paulo, aí é que está um problema. Ao invés de reconhecer, como Lutero, quando Lutero descobriu a graça, ele falou, pronto, está resolvido o problema, todos os judeus sentam aqui, que eu vou explicar para vocês didaticamente, né? E ele explicou, os judeus falaram assim, entenderam? Entendemos, então vocês creem em Jesus? Não. Mas o que ele queria? Essa é a obra do Espírito Santo, não é do homem, não é do convencimento do teólogo que descobre a graça e que se maravilha e que vai compartilhar com todos. Claro que devemos fazer isso, mas quantos vão crer? Não sabemos, por isso temos que pregar para todos. Então, quando acontece esse momento, essa cisão de que a igreja se institucionaliza cada vez mais e passa a fazer parte do império, qualquer religião que ela tenha sido gerada se torna uma afronta. É muito simples. Pega a dinastia do rei Davi. Ele não tocou em Saul, até que Saul morre. Quando Saul morre, o que os soldados de Davi faz? Mata todos da dinastia de Saul, sobra Mefibosete, que é um aleijado, e Davi traz para sua casa. Isso era assim que funcionava. Você tem que eliminar toda a descendência do rei anterior para que não venha lá no futuro reivindicar. A igreja institucionalizada está fazendo a mesma coisa, mas com o povo que é minoritário. E da onde vêm os profetas, da onde vêm os patriarcas, da onde vem a Bíblia, Jesus, e da onde vem o Salvador. Mas por que se faz isso? Pensando politicamente, pensando como um império que não quer ter alguém que o afronte e aponte os seus erros. Então percebam que a igreja tomou uma dimensão tão politizada, tão política, que ela perdeu, nesse sentido, essa igreja em específico, institucionalizada, perdeu o propósito de ser igreja. Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Crentolândia. Esse ano completam 70 anos da recriação do Estado de Israel. Foi em 1948 e agora em 2018 completa 70 anos. O que a gente quer saber é o seguinte: isso tem algum significado para a igreja hoje? Já que o número 7, o número 70 são números muito usados na Bíblia. Você acredita que isso tem algum significado hoje? Sim, pode haver pela volta de Cristo, né? Pode estar aí sendo um aniversário marcado para a grande volta do Senhor Jesus. Apontando para Israel assim, tem que ter alguma profecia específica, né? Embora o número 70 ele seja um número profético, né? Quando Daniel recebe a revelação no capítulo de número 9 do livro dele, a Bíblia fala que eles ficariam um período de 70 anos na Babilônia. Então é um número profético, né? Na representativa do texto diz alguma coisa que o povo seria liberto. Não sei, voltado para os dias de hoje, não existe nenhuma profecia, né? Embora muitos usam, né? Uma profecia passada que já teve o cumprimento para os dias de hoje. Então, assim, se não tem algo, né, sólido para sustentar, né, esse número, a gente não deve levar em conta, né? Embora possa ser que aconteça alguma coisa. O Estado de Israel, como uma promessa do Senhor, ele se torna uma nação em 1948, né? Se não me falha a memória, por um voto do, acho que Oswaldo Aranha, né? E passa a ser nação, assim como o Senhor disse que um dia os ajuntaria. A formação do Estado de Israel hoje, 70 anos depois, para mim a promessa já está cumprida, né? Como Estado, como nação. Somente na dispensação da volta do Cordeiro e assim outras promessas que possam haver do arrebatamento da igreja e assim sucessivamente. Mas quanto ao Estado de Israel, acho que a promessa já está cumprida. Olha, para mim é importante, porque nós sabemos que a salvação vem através deles, Israel, Terra Santa. E o foco seria as igrejas hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, orar a respeito do país que vive em guerras, para que um dia Deus tenha de misericórdia e cessar isso,
embora esteja na Bíblia que nação contra nação, reino contra reino. Sim. Porque é o que a palavra fala. Ele veio para, primeiramente Jesus veio para os judeus, entendeu? Então, para mim tem valor, sim. Bom, vamos lá. O Marcão, ele diz assim, em Mateus 24, Jesus fala a respeito da figueira. Entre outras interpretações, muitos pressupõem que isso se deu no ano de 1948. Outros dizem que ainda não se cumpriu, mas pode ser que estejamos na iminência do evento. Ainda não é o fim. A figueira representa o ressurgimento de Israel para o senhor, pastor? No meu entendimento, sim. Representa o ressurgimento de Israel. Mas eu nunca, quando eu trabalho com o tema, nunca foco muito nesse versículo da figueira, porque eu acho que há eu sempre busco pegar a visão geral da Bíblia. Na visão geral da Bíblia, você tem inúmeras profecias que só se cumprem com a existência de Israel, inclusive a própria vinda do anticristo. Mas no meu entendimento, sim. O anticristo precisa de Israel? Claro. Assim, Paulo diz que ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Na narrativa de Paulo, o único templo que ele podia estar se referindo é aqui no Braille. Não serve? Não serve. Então, o pastor Alexandre, se esse templo for reconstruído lá em Jerusalém, vai voltar a ter sacrifício de bicho? Sim, eles já têm todas as peças pré-moldadas. Mas eles já estão treinando. Os animais não vão deixar. Então, vai ter que ser lidado essa questão, com certeza. O pessoal vegano vão se mobilizar. Mas como eles se mobilizam aqui, e o McDonald's continua abrindo, e o Burger King, as nossas churrascarias, quer dizer, sempre teve esse mimimi, né? E vai continuar. Mas não é impeditivo, ainda mais uma nação que é soberana e há 70 anos se afirma como nação soberana na sua própria terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. E a questão é essa, eles estão treinando os sacerdotes, estão treinando os levitas, e eles estão, esse ano, na Páscoa, já sacrificaram os cordeiros. Anos atrás eram cordeiros mancos, agora não, já é cordeiros que foram separados no ano retrasado, para ser sacrificado esse ano, com vestes e tudo, mas falta o templo. Então, o que eles dizem é treinamento ainda. Para quê? Quando o templo foi erguido, consagrado com a novilha vermelha, que já tem 2 na Galileia pastando, com o sangue dela aspergido no templo, é a cacheirização, é a separação para aquilo ser apropriado para o culto a Deus. Volta normalmente os sacrifícios como era na época do Senhor Jesus. E nós não podemos esquecer que mesmo depois da morte do Senhor Jesus, o templo funcionou ainda por 40 anos, e os cristãos, né, os judeus messiânicos, frequentavam e sacrificavam, não para oferta de expiação de pecado, mas de oferta pacífica, de gratidão e de voto, e assim por diante. Fernando Nascimento, quanto tempo ainda tem, Angélica? Fala para mim. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Romanos 11, 1 e 2. Texto lido aqui pelo pastor. O Wagner Chaves, ele diz assim, negativo, Jesus foi claro com eles, vossa casa ficará abandonada, Mateus 23, 38. E disse mais, o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo que produza frutos, Mateus 21, 43. Eles podem voltar para onde quiserem, Jesus vai voltar, e a terra prometida é a pátria que ele preparou para a sua igreja. Deixa muita coisa de fora, né? Para começar, quando Jesus disse assim, a vossa terra ficará deserto, na verdade não me vereis mais até que. Então, você tem 3 até ques com relação a Israel. Esse é o primeiro. Até que digais, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. O segundo até que é quando ele fala, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dele se complete. O endurecimento de Israel vem em parte até que haja entrada para plenitude dos gentios. Então, em todas as ocasiões, Jesus ele deu um prazo, não é para sempre, não. E aí você pensar o seguinte, Jesus fala, o reino de Deus será tirado e será dado a um povo que deu seu fruto. É óbvio que no projeto de Deus acabou a exclusividade de Israel. Até ali a exclusividade era deles. Era só através dele que ele se manifestava para o mundo. Agora não. Agora você tem a igreja que é composta por judeus e gentios salvos e que
fazem e manifesta o reino de Deus para o mundo. Até pensando na citação da parede que cai lá em Efésios 2, na verdade a parede cai, mas não acaba a distinção entre os judeus e gentios. O que acontece ali é que agora, tanto judeus como gentios, eles têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, fazendo parte agora do corpo de Cristo, que é a igreja. Você continua tendo judeus e gentios e a igreja, que é composta por judeus e gentios salvos. Muito bem. O André Fernandes diz, a pergunta certa é, o retorno dos judeus para a terra de Israel é cumprimento de profecia bíblica? É a mesma coisa, o André. Sinal dos tempos, quem foi que determinou o sinal dos tempos? A profecia de Jesus, né? Marina Souza, se a gente parar para prestar atenção, vai ver que tudo que está acontecendo é sinal dos tempos. A violência desenfreada, essa ideologia de gênero que faz lembrar Sodoma e Gomorra. Eu acho que não era tão ruim lá, não? Tudo está ficando ruim, até as músicas são pornográficas. Esses programas da Rede Bobo, ensinando errado como certo, é só observar, temos que ficar atentos, o rei está voltando. Sérgio Antônio, sim, precisam estar lá na Jerusalém material para erguerem o templo, adorarem o Machia deles e colocarem o anticristo no trono. Eles vão fazer isso? Vão pôr o anticristo no trono? Sim. Não, eles vão fazer uma aliança de paz com o anticristo e quando ele se manifestar e querer ser adorado no templo, aí Israel então se volta contra o anticristo, porque o anticristo vai quebrar essa aliança de paz. São 7 anos em que voltam os sacrifícios e aí ele vai fazer cessar o sacrifício para ser adorado no templo, como o pastor mencionou, referência de 2 Tessalonicenses. O senhor tem algum texto para ler? Porque eu tenho que encerrar o programa. Eu quero só ler Isaías 43, né? Acho que por que responde aquela questão. Por que Deus criou Israel? Para a sua glória, olha só. Isaías 43, 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E a palavra que criar aqui é criar do nada, é criar lá de Gênesis. O Bereshit, Bará. Né? No Bereshit, o Bará. Então, Israel é 20 mil... O Estado de Israel hoje, menos de 10% daquilo que é prometido na Bíblia, são 20.770 quilômetros quadrados. É uma população de 8 milhões de habitantes, dos quais 1,5 milhão são árabes israelenses, que votam e são votados e fazem parte do parlamento israelense, e não existe no Oriente Médio nenhum lugar onde há uma democracia em que árabes estão inseridos, a não ser o Estado de Israel. E, para vocês terem uma ideia, só a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é mais antiga do que o Estado de Israel, porque os britânicos falaram isso, vocês querem ser uma nação, mas vocês vão viver do quê? Eles começaram uma universidade antes, em que o presidente era o Albert Einstein. E eles começaram a cidade de Tel Aviv, que também é mais antiga do que o Estado de Israel. E começaram os kibbutzes, os kibbutz e assim por diante. E só a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 12 prêmios Nobel. O Brasil tem 500 anos e não tem um prêmio Nobel. Tá longe. Só a Universidade Hebraica tem. Dos prêmios Nobel que nós temos, 22% estão entre os judeus e os 78% no restante do mundo. E não há, dos 350 milhões de vizinhos islâmicos de Israel, um ganhador de prêmio Nobel. Não. Ou seja, a glória de Deus ainda continua sendo revelada através do povo judeu. Esses 70 anos, as descobertas e o benefício que Israel e o povo judeu fez, não foram só para eles, foi para a humanidade. Com certeza. É isso que nós estamos celebrando, os 70 anos de Israel. Bom, se você quiser continuar conversando sobre esse assunto, o pastor Alexandre Dutra e o pastor Aguinaldo Hélio de Souza publicaram a maneira de você entrar em contato com eles, está lá no Facebook. Vamos ver o resultado da enquete, que eu já estourei o tempo do programa. Sinal dos tempos para 77%. 550 pessoas votaram, tá bom? Até esse momento, né? A enquete continua valendo até a segunda-feira. A gente vai se ver de novo no próximo. Vejam só se Jesus não voltar. Até lá.